Olá, gente, aquele abraço. Sejam bem-vindos a mais um podcast Mentes Pensantes. Estaremos falando nos próximos programas sobre relacionamentos. E o nosso tema de hoje é o poder de falar a verdade com amor dentro de um relacionamento. Bem-vindo, Pedro Loyola. Pedro Loyola, bem-vindo para mais um podcast Mentes Pensantes. Muito obrigado, Aislan, João, Deise. É isso. Esse é o tema de hoje, né? E quando a gente fala nessa perspectiva de o poder de falar, de dizer a verdade com amor, eu sempre penso assim, existem basicamente duas vias dentro de um relacionamento. Quando eu não digo a verdade, então eu fujo dessa verdade, eu negligencio ela, ou eu deixo que o outro, ou eu espero que o outro identifique algo a partir disso, né? Ou muitas vezes eu digo a verdade. Mas você fala isso não necessariamente ligado a uma mentira, mas talvez necessariamente ligado a uma omissão. Isso. Uma omissão, eu me anulo aguardando que o outro perceba algo. E a partir disso, eu digo a verdade para ele. Mas muitas vezes eu digo essa verdade de maneira crua. Eu despejo no outro uma verdade, porém de qualquer jeito, né? E aí minha ideia é trazer essa terceira via de eu não negligencio, então eu não espero que nada aconteça, eu digo a verdade, mas não de maneira nua e crua. Eu digo essa verdade com amor. E aí eu quero trabalhar com vocês o poder de falar a verdade com amor. Muito bem explicado. Vamos dar atenção a esse tema. Deise, seja bem-vinda. Obrigado. Olá para todos. Olá. Estamos aí, né? Eu como eu sou a do contra, eu já pensei, e quando o outro não escuta quando é com amor? Show de bola. Também é uma coisa que a gente tem que pensar, entendeu? Porque às vezes se você mas a outra parte ela não, Exato. Não entendeu. Talvez a outra parte às vezes precise de um chacoalhão. Chacoalhão. Também tem esse lado, né? Mas vamos lá, vamos discutir isso aí hoje. Porque a proposta é essa mesmo. Entra nos perfis, né, Deise? Aí tem gente que são opostas, né? Aí talvez não gere essa conexão. Mas, meu caro amigo João, seja bem-vindo ao Mentes. Olá, Aislan, Pedro, Deise. Esse tema que o Pedro traz é um tema fundamental, né? É um tema base que eu começo a pensar aqui que falar a verdade também é uma forma de amar. E essa verdade precisa ser dita e trabalhada de uma forma que a outra pessoa compreenda dentro da realidade que o outro viveu. Que nem sempre o falar a verdade, às vezes, pode ser recebido de uma forma positiva pela outra pessoa. E aí está aí a gente entender como que está o movimento desse relacionamento também. Então, olhar para tudo isso, com certeza, vai ser um assunto bem legal para esse dia de hoje. Ô Pedro, voltando para você aí, poderia citar um exemplo específico, né? Porque, veja, agora para que a gente entre no tema em si, quando você fala o poder de falar a verdade, ok, mas você fala o poder de falar a verdade com amor dentro do relacionamento. Vamos pegar algum exemplo para que fique mais claro para quem está acompanhando esse tema aqui junto ao Mentes Pensantes. Eu vou dar um exemplo com a cônjuge, no caso vou dar o exemplo de eu com minha esposa e vou dar o exemplo de eu com meu filho, né? Existe uma forma de eu corrigir o meu filho, dizendo a verdade para ele, mostrando que ele está quebrando um princípio. E existe a maneira de eu vomitar isso para ele, de eu impor exageradamente com ele, e que é dizer a verdade, mas existe a maneira de eu falar que ele quebrou um princípio, mas acolher ele para o meu lado. Sim. E óbvio que nesse caso existe o contexto. Porque se eu falar toda vez a verdade com o meu filho em amor, eu vou gerar outra questão nele, né? Bem como com minha esposa, né? Tanto que minha esposa ela sempre comenta, você tem paciência com todo mundo, mas comigo não tem. Por quê? Porque às vezes com ela eu tenho a tendência de falar de uma maneira mais áspera. Eu vou falar a verdade porque eu amo ela, mas eu falo de qualquer jeito. E não em amor, e não trazendo ela para o meu lado, e não acolhendo ela. Entende? Mas eu sei que existe a parte do contexto, que eu tenho certeza que Deise vai falar essa parte, né? Porque
Não é todo momento que eu vou falar essa verdade em amor. Mas muita gente vai para os extremos. Tá, então se não é todo momento que eu vou falar a verdade em amor, então eu vou falar de qualquer jeito e a pessoa que lide com o que eu vou falar. Né? Você me fez lembrar de uma coisa que depois eu quero que o João comente também, mas indo para você, Deise. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu particularmente, às vezes, me tornei a pessoa mais explosiva no mais curto espaço de tempo com a pessoa que eu mais amo. Uhum. É como se fosse assim, você citou aí, né, esse teu exemplo. Às vezes, quanto mais a gente ama, não sei se... Quanto mais íntimo. Não é quanto mais ama, é quanto mais convive, né? Quanto mais íntimo. Quanto mais, eu acho que é da convivência, né? Quanto mais íntimo. Mas é impressionante como parece que, mediante um conflito, essa pessoa em segundos consegue te tirar fora do sério. E às vezes isso você tem que contar, né? Exercer aquela arte de contar até 10 várias vezes e se observar que você está fora de padrão com essa pessoa que está tão próxima a você. Perfeito. Aconteceu por lá isso aí já também, Deise? Sempre acontece, né? A gente tem que estar sempre observando. Será que é padrão? Será que acontece com todo eu mundo? acho assim que a gente, quando a gente está conversando, falando com pessoas que não são do nosso convívio de todos os dias, eu acho que a gente mesmo acaba se policiando um pouco mais, sabe? Para não ser rude, para não dar uma impressão ruim, para a pessoa, até se é de negócios, mais ainda, para a pessoa manter o relacionamento negocial com você. Agora, em casa, você chega na tua zona de conforto, entendeu? Você chega num lugar que é o teu lugar e que quem está ali presente é quem convive com você o tempo inteiro. Então, você não pensa muito, às vezes. E às vezes a gente explode mesmo. É na tua intimidade, né? É ali onde foi construída todas as fragilidades, os potenciais. Então fica em segundo plano essas poses, talvez. E, né? e só antes de passar para o João, essa questão que Deise falou, às vezes a gente explode, né? Tem muita gente que quando explode, às vezes se culpa muito, né? Nossa, mas por que eu explodi? É poucas vezes e a pessoa ainda se cobra. Eu sempre falo que nesse caso, ao meu ver, a pessoa tem que explodir mesmo? Às vezes. E tem alguns que pedem desculpa, outros não. Então, eu ia Só dizer. que na maioria dos casos, o quê? A pessoa ela explode sempre. Ela torna falar a verdade como o modus operandi da vida dela. Então ela fala a verdade com o funcionário, com o cônjuge, com o filho e eles que lidem, porque é a verdade. Tanto que tem até uma expressão, né? A verdade dói, mas... Acho que a verdade dói na hora, dói só na hora, né? E a pessoa esquece da maneira como ela deve falar a verdade. Então eu estou querendo questionar essa ideia de a maneira como eu falo a verdade, ela diz muito mais sobre a verdade em si do que sobre a outra pessoa. E eu estou falando demais, pode falar. E estamos falando isso dentro do relacionamento, né? Eu acho que agora causou toda uma... Conectamos as mentes pensantes aí, João, mas sempre é importante te ouvir. Tem vários tópicos, enquanto todos aqui iam contribuindo com algumas ideias que precisam talvez ser alinhados para que a gente consiga até prestar um esclarecimento a quem nos ouve, nos assiste. O primeiro ponto, que falar a verdade, ele é fundamental, é um ato de amar, mas aqui a gente está falando, em especial, em uma forma de comunicação. Então, qual é a habilidade de comunicação que está sendo trabalhado aqui? Então, a gente está trabalhando na passividade, a gente está trabalhando na agressividade ou na assertividade. Muitas vezes as pessoas se comunicam de uma forma levando um conteúdo bom, mas de uma maneira violenta. Então, fazendo com que talvez a outra pessoa veja a violência da comunicação, mas não o conteúdo da comunicação. Quando eu falo algo que eu quero falar para o outro, o meu cérebro entende que eu levei a informação até você, Pedro. Só que o outro, ele não vai entender a informação, ele vai entender a entonação, a posição ou o momento que isso foi colocado. É o reflexo emocional, né? Um ponto importante. Aí isso causa na pessoa que falou a verdade uma ideia de que não está sendo ouvida nessa relação. Então, eu estou levando a verdade nesse relacionamento. Eu estou trabalhando aquilo que eu preciso ser trabalhado. Eu amo a outra pessoa, mas a outra pessoa
não está ouvindo pela forma da comunicação e essa pessoa que está comunicando não está conseguindo obter êxito na comunicação. O que acaba acontecendo, se frustrando com a forma como essa outra pessoa também está recebendo. Então, não é somente quem recebe a comunicação violenta que acaba sendo prejudicado, mas é também quem se comunica violentamente que é prejudicado. É sempre o mais prejudicado, na minha opinião. Exatamente, porque isso acaba transformando na cabeça do outro, né, a ideia de que, assim, eu nunca estou sendo ouvido, tudo que eu falo está sendo em vão, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu falo. O segundo ponto, né, quando a gente parece se sentir mais confortáveis em se expressar das nossas determinadas formas, com os nossos trejeitos, em ambientes que são mais do nosso lar, digamos assim, isso é uma resposta condicionada que vem de muito tempo. Em partilha que talvez a gente já viu os nossos pais se relacionando ou em meios que a gente convive, e isso vai mostrando também de uma forma aprendida que dentro da minha casa é o momento de eu ser eu, de um momento de eu me expressar da forma como eu devo, sem os filtros e as camadas que vai me exigir num negócio, que vai me exigir numa relação social, amistosa, entre outras relações. Então aqui eu estou sendo eu, mas é importante todos nós tomarmos consciência de que como estou sendo este eu dentro do ambiente que é meu. Porque, às vezes, dentro do ambiente que é meu, eu trato esse ambiente que é meu como um lixo. Eu trato essa pessoa que escolheu estar comigo, ou que eu elegi também, né, porque é uma escolha mútua estar comigo, convivendo, como um normal, né? Então, ao invés, né, de a gente priorizar essas situações de conforto e trazer conforto para dentro disso, eu me liberto tanto, eu me sinto tão confortável a ponto de perder o limite, perder o filtro. E isso tudo é importante dizer, né, para quem também nos assiste, que é treinável. E o primeiro momento é a gente tomar consciência. Tudo isso que a gente está fazendo, talvez pode causar reflexão, né? Em você que está assistindo, nós que estamos falando, para tomar essa consciência e perceber. Vem o sinal de alerta imediato, né? Quando você tem essa tomada de consciência. Com certeza. Para perceber assim, o que eu estou levando dentro desse ambiente. E aí, a gente não precisa querer mudar da água para o vinho, mas começar a tomar consciência de pequenas atitudes e pedir a essas pessoas que convivem comigo sinalizadores que me ajudem. Olha, eu acho que você está alterando a sua voz. O dia de hoje foi um dia exaustivo para você, estou sentindo que você talvez está um pouco estressado, preocupado, tem algo que eu posso fazer por ti? Pequenos sinalizadores que em uma conversa assertiva, fundamental, isso pode ajudar a essa mudança acontecer. Agora, se a gente começa a normalizar tudo isso, realmente, né, a gente acaba vivendo muito mais em fantasias para o ambiente lá fora e dentro de casa ou dentro das nossas principais relações, a gente trata aí como qualquer coisa. E aí o nosso cérebro aprende que a gente vai ir para dentro da casa, ao invés de ter conforto, a gente tem desconforto. Conflito. Muito obrigado aos nossos parceiros, patrocinadores aqui do podcast Mentes Pensantes, e com a fala do João aí nós vamos encerrando esse programa. Dentre os próximos estaremos falando bastante a respeito de relacionamentos. Gente, é isso, né? Acabou. Voou. Voou. Passa rapidão. Que cada um fique com a sua reflexão. Valeu, gente, um abraço. Tchauzão. Valeu. Até a próxima.